influenciaria a Coreia, as Coreias, né? Como no caso da China, que poderia invadir Taiwan, a Coreia do Sul, com a briga com a Coreia do Norte também. Será que essa situação toda não influenciaria para isso também? Olha, assim, as Coreias, quer dizer, todo mundo, todos os países, né, que têm essas ambições, enfim, que estão em conflito, eles olham para momentos de instabilidade como uma oportunidade. E claro, pode, mas a Coreia realmente tem a capacidade de invadir a Coreia do Sul? Ela tem essa disposição? Ou não? Ela só quer se mostrar forte para que não seja invadida pela Coreia do Sul? Eu diria que a Coreia do Norte ela não tem força suficiente para enfrentar a Coreia do Sul. Ela faz tudo o que ela faz para provocar e para mostrar, para não mexerem com ela, para não a atacarem. É muito mais um movimento de defesa do que um movimento de ataque programado e pensado. O que me preocupa mais, ou o que eu acho que a gente tem que observar mais de perto, é a China. Como que a China vai ler tudo isso? A China está prestando muita atenção na reação do Ocidente. Porque ela quer ver como que isso aconteceria se fosse com ela. É isso que eu penso. A China meio que está olhando e fala assim, tudo isso que estão fazendo com a Rússia vão fazer comigo se eu fizer qualquer coisa que desagrade eles. E o que eles vão fazer com a Rússia? É suficiente? Como que eu me preparo? Até onde eles vão? Tem uma diferença, né? Os Estados Unidos, caso houvesse uma invasão de Taiwan pela China, vai ajudar Taiwan. Aqui os Estados Unidos disse, eu não vou entrar na Ucrânia. Por que Taiwan eles entram e na Ucrânia não? Porque existe uma política mais antiga. Assim, a instabilidade ali na Ásia, ela é mais frágil nesse sentido. Aqui você existe OTAN, você existe União Europeia. Você tem um bloco mais consolidado para tentar reagir, sustentar. Lá não tem ninguém. É o Japão sozinho. É como se fosse uma Alemanha sozinha. Entendi. Lá, sem exército, lidando com esse problema. E outros países que não estão unificados, não estão conectados territorialmente, não criaram um bloco econômico como a União Europeia criou. Os americanos contam que tudo isso que já foi construindo aqui é uma força de contenção. E óbvio que a Rússia é muito menos poderosa do que a China. Se a China faz um movimento desse... Nossa. É um movimento muito maior, muito mais agressivo e perigoso também. Me parece que a China, ela tem força, ou vai ter força algum dia, de dar as cartas no mundo. Assim como os Estados Unidos vai ser... Eu não vejo... Eu posso estar errado. A Rússia tá se contrapondo agora, mas todo mundo tem o medo da China daqui a um tempo, com poder, com a grana... Não, a grande ameaça, o grande rival americano é a China. É a China. Esse é o grande problema do mundo. A Rússia está tirando vantagem disso, que a atenção também está sempre na China, e está falando, olha, eu também tenho meu espaço, eu também sou forte e poderoso. Também tem uma questão de querer reocupar um lugar no tabuleiro aqui. E até que ponto é interessante essa união Rússia e China? O que eles ganham com isso, cada um dos dois? Olha, a Rússia tem muita commodity, muita energia e muitos outros recursos naturais. E a China tem um apetite muito grande. Ela precisa de energia e ela precisa que essa energia chegue por terra e não pelo mar. Por quê? Porque ela está numa posição geopolítica onde um bloqueio naval é muito grande. Por isso que Taiwan é tão importante, tá na mão da China. Porque se ela tiver Taiwan, ela furou uma primeira cadeia ou linha de bloqueio naval possivelmente a ser feita no caso de um confronto mundial ou com os Estados Unidos. Então ela ficaria mais... É muito mais conveniente para ela comprar isso da Rússia. E ela entende que a Rússia é uma grande potência militar também. A Rússia está vendendo seus melhores equipamentos militares agora para a China. Eles nunca tiveram próximos. Isso não quer dizer que não existam disputas entre eles. Existem. Pela Ásia Central. Pelo domínio e influência da Ásia Central. Se a Rússia vai começar a recuperar suas ex-repúblicas, parte dessas repúblicas estão aqui. E parte dessas repúblicas passam exatamente onde está a Rota da Seda, a nova Rota da Seda.
E aí é uma área de interesse mútuo Rússia e China, e influência que a China quer tirar dos russos e trazer para o seu guarda-chuva. É uma disputa, é uma briga que incomoda. Outra coisa que a China não fez, a China não reconheceu a anexação da Crimeia. A China também tem um receio de permitir que se abra essa porta de mudar a fronteira, de acabar com soberania. Porque senão vão dizer que pode tirar, sei lá, a região Xinjiang da China, que é a região onde tem os muçulmanos, que está acontecendo um genocídio nesse momento, por exemplo. Essas são questões que preocupam os chineses. E, assim, mas naturalmente hoje um tem muito dinheiro e muito consumidor, o outro está desesperado para vender o que ele mais precisa. Existe uma aliança de conveniência. Os dois querem desafiar os Estados Unidos. Os dois estão preocupados com a maneira, ou achando que os Estados Unidos estão fracos. E tá. Olha, dentro desse contexto do que está acontecendo no mundo, tá difícil de lidar com todas as ameaças desse tamanho. São múltiplas e são muito grandes. Se a Europa não participa disso, Europa não, eu sou pacifista, eu tô aqui na minha, você convida o outro a tirar uma vantagem da sua inércia, da sua passividade. Se os americanos não podem contar com a Europa, eles estão sozinhos nessa briga. E isso é preocupante. Além disso, os Estados Unidos estão com uma liderança muito fraca. O Biden, assim, ele não sabe para onde ir, não sabe como se posicionar. A política americana e a nação americana está dividida. Esse é um outro elemento e um outro problema. Isso está afetando vários das democracias. Isso foi plantado e implementado e alimentado por essas ditaduras. Ah, é? A intervenção na eleição americana. Os russos interviram na eleição americana, nas redes sociais, criando fake news para ajudar a criar divisão, fanatismo, loucura. Existe um plano desses países de destruir o modelo democrático ocidental. Ativo. Nossa. Pelo mundo cibernético, pelo mundo da internet, pelo mundo da fake news, pelo mundo da criação de narrativas. E o ápice dessa história são as intervenções... Espionagem de dados também? Também, roubo de dados. O 5G entra nessa história. TikTok, que o pessoal falou. Tô com medo. Brexit. Houve interferência russa. É mesmo? No referendo do Brexit. Como? Manipulando mensagem, inventando fake news, distribuindo, fazendo aquela mensagem chegar mais rápida, criando perfis falsos, uma série de coisas assim. Na eleição americana são coisas mirabolantes que foram feitas. E tudo isso criou uma divisão interna, deixou os Estados Unidos mais fraco. Isso então veio da inteligência, da parte da inteligência da Rússia, entendendo esse momento que você ganha por outros lados, não só pelo poderio militar. Isso, usando, né, a informação. Se a gente vive na era da informação, quem domina a informação domina o mundo também. E a internet é o veículo mais fácil disso acontecer e um dos mais problemáticos também. Porque não existe regra, né? É uma terra sem lei, é terra de ninguém. Não existe... Você não precisa nem ter identidade verdadeira. Você cria um perfil com a identidade que você quiser. E isso é temeroso e facilita a atuação de um grupo penetrar, fazer, influenciar. O que a gente chama disso que é a guerra híbrida, que é um modelo russo de guerra. Ataques cibernéticos, ataques assimétricos, ataques de narrativa, campanhas de informação, desinformação, ilusão, manipulação e a campanha do soldado, do tanque, do avião, do bombardeio, misturado com esses outros elementos secundários, intangíveis, indiretos de confronto. E os russos têm adotado essa estratégia de guerra híbrida desde sempre. Essa é parte da estratégia deles. E eles não usam isso só para fora. De uma certa maneira, a sustentação do Putin no poder depende de todo esse teatro criado.
Um teatro de histórias mirabolantes. Narrativas. De narrativas. E tudo virou narrativa hoje. É. Não tem mais verdade, né? Mundo pós-verdade, mundo da fake news. A narrativa é que vale. Qual é a narrativa? Ah, a história que você quiser contar. E aí a gente vem para a pandemia. O que mudou a geopolítica do mundo com a pandemia? Olha, a pandemia colocou nós dentro do mundo digital. E se o mundo digital é um problema... né? Se o mundo digital é uma terra desgovernada, de acesso, controle... E sem limites. Isso, e ocupação, você está dando munição para esses projetos. Você está facilitando esses projetos. E você está criando rupturas na sociedade. A ruptura existe aqui no Brasil. Polarização, famílias brigando, amigos brigando. E onde que é o pior lugar que acontece isso? Na rede, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Twitter. É no mundo digital. É enfraquecendo As ideias, é desunião, é divisão, é ira, é raiva. Você não consegue concordar por nada, não existe mais verdade. Então, não, vacina não é vacina, mentira, então, não máscara, não é pandemia. Uma coisa que parece teoria da conspiração é real então mesmo. Isso. Agora existem grandes corporações ou países interessados em enfraquecer as nações através dessa polarização. Então. Isso está sendo feito, isso é parte de uma estratégia ativa que deixa muito difícil você vender uma... Você não consegue ter um argumento limpo e claro para dizer deixar o Putin fazer isso é uma ameaça total. Por quê? Já veio o Trump e falou que não. E pronto, ele falou que não. O que aconteceu? Metade do país comprou essa narrativa dele. Entendi. E não, então não vai acontecer, então não vai fazer. E aí é assustador, porque né, a democracia tem esse problema, que é um problema de todo mundo ter opinião. Mas todo mundo ter opinião desinformada, aí era uma das grandes críticas. Né? O Platão fazia a democracia. Exatamente. Que muita democracia vira tirania. Você simplesmente deixar todo mundo ter só uma opinião, sem ter base naquela opinião, aquele que for mais popular vai conduzir. E quem falou que o mais popular é o melhor? Essa é uma das críticas à democracia. O quanto que a democracia consegue entregar resultado preservando a vontade de todos. Será que a vontade de todos é a mais inteligente? Não podemos comprometer a vontade de todos. Tá bom, mas a gente tem que ter algum filtro, algum mecanismo, algum meio para que a vontade de todos seja minimamente informada. Porque se ela for desinformada, a vontade de todos pode ser... catastrófica. Pode ser...